Buenas peregrinos, como é que vocês estão? Chegamos a mais uma segunda-feira falando sobre simbologias e símbolos universais, né? Hoje vamos falar um pouco sobre serpentes e também sobre árvores. Tem uma estranha relação, talvez não tão estranha, de sempre que aparece, né, a serpente, também aparece a ideia da árvore, né, como uma árvore da vida, né. Ele vai falar um pouco, né, no aspecto, digamos, histórico, né, da evolução, né, desse mito da serpente, né. Talvez o que a gente conhece mais hoje em dia é o mito do cristianismo, né, com a serpente do Éden e a árvore do conhecimento, né. E que não é a árvore da vida, né? É bom falar disso. Mas vamos tentar traçar, né, uma ideia, né, do que simboliza, né, essa serpente, né? Ela parece ter muito mais uma origem, perigoso falar desse tema, né, mas uma origem atlante, né? Que vamos pegar a ideia de Atlante com o que Platão traz, né? Platão traz, né, em alguns livros dele, né, como o Timeu, ele fala sobre uma, uma região, né, que os egípcios comentavam sobre essa região, que ficava ali um pouco além ali dos pilares de Hércules, né, da Grécia, né, um pouco mais para lá, no oceano, que os egípcios comentavam de uma ilhota, né, que daquela ilhota saiu os primeiros que fundaram o Egito, né? Só que isso daí era milhares e milhares de anos já a partir do Egito, né? E essa ilhota um dia, muito tempo atrás, foi uma grande civilização, né? Não era só uma ilhota, mas era um pequeno continente. E essa ideia da serpente aparentemente era um símbolo de um grande iniciado, né, para esses povos, né? Daí por isso vai tendo muito o culto à serpente, né? Diz que essa região, né, Atlante, teve migrações, né, para o Egito, principalmente, para a China e aqui para a nossa região mais dos astecas, né, e tal. E a gente vai ver, né, no Egito, né, tem um culto às serpentes. Lá na região chinesa também, né, vai ter os dragões, né? E para os astecas tem o Quetzalcoatl, né, a serpente emplumada, né? São símbolos principais, né? E também vai ter uma comunicação ali com a região da Índia, né? Só que daí já seria uma próxima etapa, né? Não, provavelmente de descendência atlântica, mas já é uma outra etapa, a qual Blavatsky, por exemplo, fala-se do início da civilização ariana, né? Os arianos, na verdade, eram os hindus, né? Não confundir com outros tipos de arianos. Aí já é outra história. Mas você vê que tem uma origem que daí Platão mesmo, ele meio que aborda isso. E daí esse título da serpente não era uma serpente física, né? Era mais como se fosse um símbolo de um grande iniciado. A gente vai ver na região ali dos Atlantes que tinha a grande serpente, né? Como o grande rei dos Atlantes, né? Era chamado de grande serpente. No Egito também, né? A ideia da grande serpente como os faraós, né? Daí tem também o símbolo da Uraeus, né? Que a gente já explicou no outro vídeo, que é aquela serpente na fronte dos faraós. Na China, né? Vai ter o símbolo de um grande dragão. Um grande dragão é aquele cara que tem muito conhecimento, né? Tem muita sabedoria, ele é considerado um dragão. E também para os astecas, né? O Quetzalcoatl era o símbolo de um grande rei. Então, tem essa ideia de um grande iniciado, né? Ter esse título
dragão ou de serpente, né? Até na Índia, né, a gente vai ter, ouvi falar, né, daí se coloca que era uma raça, né, uma raça de seres híbridos, né, que eram os Nags, que eram meio humanos, meio serpentes, né? Mas na verdade é a mesma coisa, né? Os Nags são grandes iniciados que tiveram esse título, né, de serpentes. Dentro do gnosticismo, o Fita, como eu já disse, né, o gnosticismo tem várias ramificações, né? Tem lá o pessoal que acredita que o Demiurgo era mal, outros que o Demiurgo era bom. Os Ofitas era meio que esse que atendiam que o Demiurgo era bom. E também a ideia da passagem do Éden, né, da serpente, que eles veem como um grande Prometeus, né, como se fosse um Prometeus grego, né, aquele que deu o conhecimento ao ser humano, né? Tipo, e a serpente do Éden não é um Satã da vida, né? Era um ser à parte, né? Que dentro do gnosticismo ofita tinha, né, as relações, né, com os deuses, com os anjos, os arcanjos e tal, e tinha as serpentes. As serpentes eram uma espécie de anjo, assim, né, que daí é da tradição grega, né, dos agatodaimons, né, os bons espíritos. E, e os ofitas vinham como também essa ideia de um grande mestre. Daí, no caso, teve um grande mestre quando a civilização ainda não tinha livre-arbítrio e tudo mais, que deu, né, esse conhecimento, esse fruto da árvore da vida pro Adão. Daí começa daí a criação material, né? Daí Adão cai na matéria e começa a se formar, né, o mundo material, porque na visão ofita, né, que o espírito ele tinha que descer para a matéria porque era o objetivo dele, né? A ideia é que Deus ama o material e quer desfrutar, né, dessa criação. E aí essa criação vai estar multifacetada, ela vai querer se lembrar, né, do seu amor a Deus e aí vai retornar ao divino, né? Daí é o caminho de retorno, né? Teve esse caminho de descida, que é natural, né? É uma busca do espírito ter esse contato na matéria, e agora é a sutilização e agora a matéria, né, tem essa necessidade de se sutilizar para retornar a Deus, né? Então os oficiais tinham essa visão que o fruto, na verdade, foi uma grande oportunidade, né, para a alma humana. Avançando um pouco, uns temas um pouco mais esotéricos, né? A serpente também é um símbolo da grande mãe, né? É um símbolo feminino, né? Que a gente falou em outros vídeos, né? Sobre a grande mãe, o grande mar, como os babilônios tinham Tiamat, né? Que, olha só, era um grande dragão, né? Era uma grande dragoa, né? Que era a grande mãe que vivia no mar cósmico inicial. E também a gente comentou no vídeo da Lua, né, sobre o aspecto de Saturno na árvore da vida, que é o grande mar, né, Binah, que é feminino, né? A gente tem a imagem de Saturno um pouco mais grega, talvez, né, que é Cronos, né? Mas as origens dele eram deusas femininas, na verdade, né? A grande mãe que vai dar origem à humanidade, né? Esse caos que vai receber Telos, né? A ordem, e daí vai começar a formar o universo, né? A gente vai ver isso na tradição babilônica, como Tiamat, né? Que eu comentei. E aí algumas histórias é Marduk, que é essa força que ordena. A gente vai ter lá nos Aztecas, né, que eu comentei, do grande peixe também, né? Só que daí, no caso o Quetzalcoatl, né, que é o dragão, ele vai colocar ordem, né, nesse grande peixe. Para os egípcios, né, também já foi comentado em outro vídeo, tem Tuareg, né, com ali o título de Tifon, como a grande mãe, hipopótamo.
A gente já vai falar um pouco mais dela com uma relação astrológica e astronômica, é, mas vamos focar aqui agora no Saturno. Saturno também é o símbolo do tempo, que os hindus falavam do Kala, né? E Kala tem uma relação com o veneno da serpente, né? Em algumas traduções. E o que é o Kala, né? O Kala ele é como se fosse uma energia do tempo. Os Kalas são os Ions, né? São vários ciclos que vão se repetir, né? E, e esse aspecto, né, de tempo vai ser esse aspecto de Cronos, né? Esse aspecto daí no caso da grande mãe. Ela é a grande regedora, né, do tempo. É como se antes dela querer se manifestar, né, ela era o não tempo, né? É uma coisa meio louca, né? Mas é algo tipo que existe, mas algo muito cósmico que a gente não tem acesso, né? A gente tem a ideia de tempo, porque quando a deusa se manifestou, é como se ela se manifestasse na Terra, né? E na Terra eu digo no mundo material, né? Tudo que é, até no cosmos do que é material, a existência em si. E quando ela se manifesta, aí surge o tempo. Mas antes dela se manifestar, né, quando ela estava lá no mar cósmico, tinha um não tempo. E aí, indo para a mitologia grega, né, fala-se que quando Cronos era o rei, né, não tinha tempo, não tinha nada, meio que era uma inércia e um mundo cinzento, né? Era o céu de Saturno que falam, né? Que era um céu meio cinzento, meio roxo. Só que existia, de certa forma, uma civilização também humana, tinha os deuses e tal, mas e se falava que era uma época de ouro, mas era uma época que nada acontecia. Pode-se fazer uma relação com o Éden, né? O Éden era tudo perfeito, mas essa perfeição não gerava movimento, não gerava evolução, né? Tipo, era tudo a mesma coisa sempre, né? Tudo perfeito, mas era tudo igual. Não tinha uma mudança. E aí quando há essa quebra do tempo, aí as coisas começam a acontecer. Que daí é a ideia também do Uruboros, né? Que é a serpente que morde o próprio caldo. Que daí antes ela era só um tempo aberto, mas quando ela mordeu a própria cauda começou a ter uma roda, né? Começou um ciclo. Em outras tradições, né? Já na nórdica, por exemplo, daí também já vincula com a árvore, né? Diz que tem a em Brasil, né? A árvore dos mundos. E nas raízes dela, e é interessante que em Brasil na verdade é invertido, né? As raízes estão nascendo do cosmos e as folhas estão no mundo manifesto. E lá nas raízes, nesse cósmico, tem o dragão Nimrod, que é um dragão que ele vivia tranquilamente, né? Antes ali nas árvores. Só que quando a árvore ela cresceu, né? Ela foi crescendo e aí chegou no mundo manifesto, né? As suas folhas chegaram no mundo manifesto. Esse dragão começou a ficar nas beiradas, né? E isso começou a atormentá-lo, né? Então ele começou a roer as raízes da árvore, né? E aí se diz que um dia ele vai terminar de roer essas raízes e aí o eixo do mundo, né, em Brasil vai se desabar e todos os reinos vão ser destruídos, né? Que é o Ragnarok, né, o crepúsculo dos deuses. Que é essa ideia do tempo quando vai ter um fim, né? Esse grande ano cósmico, né, vai ter um fim quando a serpente terminar de roer, né? Ou quando o Ouroboros terminar, né, o seu ciclo de se devorar, né?
O Crawler também tem um texto legal, que é o Mundo da Vigília. Nesse texto ele vai falar sobre a subida da árvore da vida, né? Mas é legal pegar um trecho do início e o trecho lá do final. Que o trecho do início, né, a personagem principal ali, né, tá com o seu príncipe, que é o deus interno, né? Não vou, dá pra gente fazer um vídeo sobre esse texto, porque esse texto é fantástico. Mas daí ela vai começar a subida, né? E quando ela adentra, né, o início da árvore da vida, ela olha que na beirada tem uma grande serpente mordendo a cauda. Na beirada ali do castelo que ela entra, que é a árvore da vida. E daí ela se preocupa um pouco, né? Mas o que é essa serpente e tal? Aí o príncipe fala, não, isso não te interessa no momento e talvez nem te interesse no futuro. Porque, tipo, é muito tempo que até a serpente terminar de se morder. Né? Então não é importante agora, faça teu trabalho. Daí ela sobe, né, a árvore e tal, vai ter toda a história. Daí lá no final ela comenta, né, que ela se tornou, né, a rainha, né, o personagem ali se torna a rainha e o amante dela se torna o rei, que é o casamento alquímico, né, e só que ela comenta que eu, eu e o meu príncipe, né, ou seja, eu e o meu rei, no caso, né, só seremos verdadeiramente o rei e a rainha quando a serpente terminar de devorar a cauda. Porque daí tipo, você tem todo o teu processo de iniciação, mas ainda há os ciclos de encarnação e desencarnar. Que nem fala que um Bodhisattva, né, como um Buda, ele chega na porta do Nirvana e ele escolhe, né, adentrar o Nirvana e se dissolver no nada infinito, ou só que daí nesse nada infinito ele vai ficar escutando, né, as vozes dos seus irmãos que ficaram para trás, né? Ou seja, a humanidade se lamentando por estar ainda no processo de encarnação. Ou ele pode escolher de ficar num stand-by ali, né, no reino astral, protegendo o mundo manifesto, que é o que acontece com os Budas, né? Eles escolhem ficar, né? Eles ficam auxiliando o cuidado das esferas, né? E não fala só do reino humano nosso, né? Mas todo o cosmo manifesta. Então tem essa ideia, né, da serpente com o tempo. Daí meio que a gente já falou um pouco sobre as árvores, né? Outros símbolos que tem, né, recorrente da serpente ou dragão, né, com as árvores tem os mitos alquímicos, sempre vai ter algum que vai ter uma árvore que é protegida pelo dragão. Daí nesse aspecto fala um pouco mais do trabalho interno, você enfrentar esse dragão para conseguir os pomos de ouro, né? Que a alquimia acaba bebendo do simbolismo grego do Jardim das Hespérides, né? Que é um jardim também não um templo, porque tudo lá é perfeito. E no meio dele, olha só, bem parecido com o Jardim do Éden, né? No meio dele tem uma árvore de pomos de ouro, protegida por 3 virgens e um dragão, né? Que é Latom, que é um dos trabalhos de Hércules, inclusive, que ele tem que pegar, né, os pomos de ouro. Só que na verdade ele não faz esse trabalho. Quem faz é Atlas, que é o pai das Hespérides, né? Que são as 3 virgens. Ele tem todo um simbolismo aí, só que não vamos tratar disso agora. Né? Curioso que Hércules é um trabalho que Hércules tem que realizar, mas ele não realiza. E talvez seja um dos trabalhos que seriam mais importantes. Né? Mas em troca ele faz algo bem maior. Né? Falei um pouco da árvore, falei dos Nagas. Também tem também dentro do Ragnarok, né? O Ragnarok acontece em 2 partes, né? Tem o mundo humano acontecendo e o mundo dos deuses, né? No mundo dos deuses é o que a gente conhece, né? Que Odin vai lutar com o Fenrir, Thor
com a serpente e tal. Mas tem um mundo humano que, que esse mito, né, que é o mito de Siegfried, é muito bem relatado por Wagner, o músico, né, Wagner, que ele fez uma ópera contando, né, o mito de Siegfried, que eu acho que é a melhor forma de entender esse mito é com a orquestra de Wagner. Aí tem o dragão, né, Fafnir, que é morto por Siegfried, que Siegfried mata, né, o dragão, ele se banha do sangue do dragão e come seu coração. E comendo esse coração, ele aprende todas as vozes, né? Aprende a se comunicar com os animais e com as plantas, tudo mais. E os segredos, né? Até se comunicar com as pedras, né? E o que é esse símbolo, né? Tipo, ele se banha do sangue do dragão, ele come o coração. Também é um símbolo meio parecido com uma fruta, né? Com maçã, um coração. Mas ele simboliza também essa transmissão de mestre e discípulo, né? Fafnir provavelmente também era um grande iniciado, né? Ou seja, um dragão, e ele passa, né, o conhecimento para Siegfried. Siegfried se banha desse conhecimento, o sangue, e come desse fruto, que é o coração, e aí ele meio que tem uma iniciação, né? Que ele aí entende as forças da natureza, né? Por isso que fala, ele começa a conversar com os animais e com as plantas, né? Na verdade, ele está entendendo todo o processo. Então, a serpente também tem esse símbolo. Dentro do judaísmo, cristianismo, gnosticismo, temos também duas serpentes, né, principais, né? Que é a do Éden, e a outra é a serpente de Moisés, né? Que daí tem uma ambiguidade, né? Que a serpente do Éden pode ser vista, né? Como eu disse, os sofitas tinham uma visão positiva dela, mas pode ter uma visão negativa dela também, né? Como sendo a tentadora. E a serpente de bronze, né? De Moisés, que é a passagem ali que ele está saindo, né, do Egito, daí eles têm que ficar no deserto. Daí tem uma passagem que as pessoas se passar por uma serpente de cobre, né? E seriam curados ou seriam destruídos, né? Então também tem esse aspecto da serpente como a salvadora e a transmutadora, né? Um aspecto de transmutar essas pessoas, que é uma seleção ali desse povo, né? E entendemos isso de forma simbólica, né? Com isso sendo dentro de nós, né? Essa grande serpente, ela fulmina nossos aspectos que não seriam aptos para a Terra Prometida, né? Eles ainda estão viciados na Terra Antiga, né? Que era ali a passagem que aconteceu no Êxodo, né? O que mais que dá para falar? Eu falei um pouco sobre o Egito, né? E ia voltar a esse assunto de uma forma astrológica. Se a gente pega. Tivemos um corte aqui no vídeo. Voltando então ao vídeo. Eu ia falar sobre aspectos astrológicos, né? Dentro de várias tradições, né, a gente vai encontrar a serpente, essa serpente grande mãe, né, de Biná, com um mito também visto no céu, com as constelações, e principalmente com as constelações polares, né? Que é o que a gente conhece hoje como a Ursa Maior e a constelação de Draco, né? A constelação do dragão. Mas no caso, o, a grande mãe ali é a Ursa Maior, né? Tem o dragão ali, mas o dragão está representado no Ursa Maior, dentro das tradições, né? Isso dentro da caldeia, da babilônica, mas vamos focar um pouco na egípcia. Se a gente olha, né, para o céu, as estrelas polares elas estão voltadas ao norte, né? E
Isso no hemisfério norte, né, principalmente. E aí tem todo o simbolismo, né, que várias tradições vai ter, né, dos 4 pontos cardeais, né, como o leste sendo o nascer do sol, a luminosidade, né, as iniciações feitas voltado ao leste, né, tem templos que tem um direcionamento onde o trono principal, né, do grande sacerdote é ao leste. Daí a gente vai ter o sul, que normalmente tem uma representação de devoção, espiritualidade, porque, como eu disse, falando do hemisfério norte, aqui no nosso hemisfério sul, é um pouco diferente essa visão, né? Mas no hemisfério norte o sol nasce no leste, no meio-dia ele vai se direcionando para o sul e ele termina o dia no oeste, né? Daí vai ter, né, a questão do inverno e verão, onde ele vai se deslocar um pouco, né? Mas o ciclo dele é oral, né? Ali no sentido horário, né? Para nós, aqui no sul, esse sistema é um pouco diferente, né? Se olhar, o sol nasce no leste, só que ao meio-dia, né, parece que ele está se deslocando pela esquerda, né? E aí no fim do dia ele está no oeste, então parece que ele tem um ciclo anti-horário, né, para o nosso hemisfério, por causa que na verdade ele está passando pela linha do Equador, né? Então depende de onde você está, né? Nós estamos aqui embaixo, então ele está passando pela esquerda, né? E lá em cima ele está passando pela direita. Mas vamos focar no simbolismo para o pessoal do norte. É, por causa que aqui, né, a gente meio que pegou as manias deles, né? Que nem os templos maçônicos, Rosa Cruzes, da Golden Dawn. Se você for ver o sistema e até os templos dos sanctums particulares, né? O sistema tá ali, né? Leste, sul, oeste e o norte. E o simbolismo é o mesmo do hemisfério norte. Então vamos voltar ali. Como eu disse, o leste é o nascer, o sul vai ter esse aspecto de devoção, espiritualidade, porque é quando o sol está mais potente, né, quando tem mais luz, aí chega no oeste, que é quando o sol morre, né? Então o grande oeste, né, é um símbolo ali também do útero da grande mãe, né? Que se a gente falar de elementos, né, o oeste está representando a água, né? Então esse retorno, né, para o mundo astral, né? E aí o norte é como mais um corte. Não sei o que está acontecendo com o meu celular hoje. Ele não está querendo filmar. Parei no norte. Aí o norte, ele tem esse aspecto, né, que o sol não passa, né? O sol ele vai por aqui, termina o seu movimento no oeste. Então o norte ele é obscuro. E dentro, né, da visão no céu, vai ter, né, constelações aqui. E o norte vai ter essas constelações polares, que são meio estranhas, né? Porque elas, para nós, no caso, elas sempre estão visíveis, né? Mas para o norte elas desaparecem de vez em quando. E, então ele sempre trouxe num aspecto curioso, né? Visto do nosso ângulo, né? Fica curioso nessa região do céu. E aí tem os mitos, sempre esses mitos da Grande Mãe, ela está representada no céu pelas constelações da Ursa Maior e a constelação de Drácula, que também tem um aspecto que algumas lendas falam, né, da ursa como aquela que sempre está próxima de devorar o sol, mas não o devora. Daí em outras tradições, né, uma ursa, né, é um lobo, né, tem várias vertentes, né? Que nem para os celtas, acho que era um lobo ali, né, a constelação da ursa era um lobo que ia devorar o sol, mas não devora. E assim vai tendo várias versões, né? Mas em geral, né, fala-se que esse norte, né, esse norte obscuro, é uma região onde surge o caos que vai manifestar tudo. Então essa grande deusa ela está nessa região, ela está voltada a
essas estrelas, né? E é interessante que a Ursa, ela tem 7 estrelas. E numa visão mais hermética, né? Até quem conhece Golden Dawn vai ter, né, a imagem, né, do da queda, né, de Adão, do ser humano, que daí tem a imagem antes da queda e depois da queda, né? Antes da queda você vê nas esferas, né, Adão está lá em cima, Eva está no meio e abaixo, preso, está um dragão de 7 cabeças, né? E aí depois da queda, Adão caiu para baixo, a Eva entrou na matéria e esse dragão está liberto, devorando as esferas da árvore da vida, que é esse símbolo que eu comentei, né, do Nimrod, né, o dragão nórdico, que está devorando ali, um dia ele vai devorar tudo. E no caso da grande deusa também são essas 7 estrelas, né? As 7 cabeças do dragão são as 7 estrelas da Ursa. E aí tem uma visão que é muito bem representado no calendário de Dendera, no Egito, que fica num templo de Hathor, né? Onde a posição ali fala-se do céu, né? E se você for ver, tem uma jornada, né? Conta uma história. A gente pega ali no sul, olhando, né, o templo, né? Lá no sul vai ter a constelação de Órion, que é a constelação que representa Osíris. E daí ele vai fazer o percurso, né, da iniciação. Ele vai passar pelo oeste, ele vai passar por tudo. E cada ponto vai ter, né, as suas histórias, né, vai ter várias constelações que vão contar uma história. Daí chegando, né, no norte, que é realmente a grande iniciação, aonde Osíris é devorado pela deusa, né? E daí tem a constelação da Ursa Menor, se eu não me engano. A Ursa Menor para os egípcios é a constelação da coxa. A coxa é uma coxa de... Então, tá tendo muito corte no meu celular, não sei o que está acontecendo. Então, vou encerrar o vídeo por aqui. Dá para fazer uma parte 2 voltado ao mito que envolve ali, né, o calendário de Dendera, né? Qual que é o mito que ele está contando, né? Então, até mais, boa jornada a todos. Nos vemos no próximo vídeo, agora na quarta-feira, com o Dogma Ritual. E sexta, então, dá para fazer o vídeo sobre esse mito, né? Já que estamos pegando a ideia de mitos. Então, sexta a gente fala sobre Dendera.